Hello, it's Dava here. Pronto para mais exercício de interpretação e vamos interpretar o Sr. Myron Golden. Let's go to the exercise. On this video, I'm going to talk to you about Neste vídeo just vou falar get rich convosco first. sobre Three simplesmente se tornar things, rico primeiro. three Três things that are coisas. keeping you Três coisas broke que that estão you a te must stop manter doing pobre que você deve today. parar de fazer Not hoje. tomorrow, Não not amanhã. next week, not next month, Não but próxima today. semana, não próximo And mês, mas see, hoje. what most people don't realize O que a maior parte das is pessoas getting não rich entende isn't about é how que hard se you work. I tornar mean, rico não hard tem a work ver is com important because trabalhar it makes you a duro. better person. Trabalho duro é Like importante anything that torna you alguém do that's melhor. hard Tudo que makes você you faz better, hoje que é and difícil it makes torna-te the thing that's melhor. hard E today faz easier coisa difícil tomorrow. hoje, But mais hard fácil work is amanhã. not the key to Mas trabalho success, duro em it's the si key to não é a chave exhaustion. para o sucesso, é And a you don't want chave to work para hard a for hard exaustão. work's sake. E você não quer simplesmente It's trabalhar duro por trabalhar about duro. doing right things Tem a in ver the com right fazer a order coisa in certa, order to get rich. na ordem Now, certa, com a finalidade de se tornar rico. one of the things that I see Uma das coisas que eu people vejo doing is they as get pessoas things fazendo é out que of eles baralham tudo. And E the first thing you got to do is you a have to primeira coisa que você postpone tem the que fazer é que performance. você tem que So you have adiar to a stop atuação. looking Você tem rich que before you parar are rich. de One of the parecer rico biggest antes de se things that tornar keeps rico. people Uma das broke coisas que mantém as pessoas attempting to pobres impress people é tentar with impressionar as pessoas com coisas It, materiais. it literally Isso doesn't make any sense. literalmente não Now, faz nenhum I'm going to sentido. draw something on the board, Eu vou desenhar algo aqui na but nossa before I do, tela, I'm going to make an mas antes de eu assertion. fazer, eu vou fazer And aqui the uma assertion that I'm afirmação, going to make e a is afirmação going que to eu be vou probably fazer offensive to some. It's not my poderá intention ser to ofensiva offend, para but alguns, you know, para alguns if it se offends, não é minha intenção ofender-vos, that's what se it does. ofender, não há nada que eu possa fazer a Only respeito. until it helps you, if you Até que just talvez at least a afirmação vos entertain the ajude possibility e that it might be admitam correct. que possivelmente a afirmação that está is correta. E a afirmação é a seguinte: We live nós in an era vivemos numa where it's era easier to create wealth than onde it's é ever mais been in fácil history, criar riqueza do que alguma vez foi na história humana. but it feels Mas so. parece tão difícil. Why does it feel hard? Mas por que parece The reason it difícil? feels so A hard is razão pela because qual parece the more difícil é technology porque quanto mais a advances, tecnologia avança, the less time we have to menos tool up tempo for nós the new temos para advance. nos So we prepararmos para o find novo ourselves avanço. stuck Então like nos Chuck in a encontramos pickup truck, entalados até o pescoço, beautifully como sem educated to saída, earn a living in a lindamente world educados that para no ganhar um longer exists. rendimento num mundo que já não existe. And so Então, many of muitas the das things that coisas you've been pelas quais você preparing tem se yourself for your preparado whole toda a life, vida, I don't não know sei of outra another forma way de to say dizer it, they isso, just essas don't coisas já matter. não são tão interessantes. They don't matter anymore. Já não são tão It's interessantes. amazing. É I mean, incrível. we have a Nós business temos um that negócio does, que gera you know, 10, 15, 18 $18 milhões por ano, million dependendo a do year, ano. it's doing O okay. negócio está indo muito bem. But Mas if I se eu keep fazer doing what o I've que eu been tenho doing feito to para make 10, fazer 15, 10, 18 15, million a year, 18 it'll eventually milhões, turn into isso vai se 2 or 3 tornar million a depois year. And then it might turn into 3, 900,000 a year. 2, Then it'll depois turn into 900, 300,000 a year. depois If I think I can 300. just keep doing Se what eu I've always simplesmente done pensar just que tenho que because fazer it's always tudo o que eu tenho worked, feito simplesmente porque funciona, I have to change eu with tenho the que mudar times. de acordo com o tempo. E o And the problema que problem muitas that pessoas many têm é people que have eles is they don't feel like sentem they que have não enough têm time to muito change tempo with the suficiente times. para mudar de acordo com o tempo. Because Porque there havia was a tempo time when em it was que era true verdade that que a the abundância abundance da of riqueza wealth belonged pertencia to the às pessoas specialist especialistas who que knew the sabiam most a about one maior thing. parte das coisas sobre But uma we coisa live in específica. an Nós vivemos era numa era where em the que a wealth belongs riqueza more to the pertence mais para o generalist who generalista, can learn que the pode most new atender a things the maior parte das fastest. coisas novas o mais And so rápido you possível. gotta be Então, like vocês you gotta be willing to vocês têm learn que new estar things really, dispostos a really aprender fast. coisas You gotta novas train your brain realmente to learn rápido. new Tem que things treinar really, o really vosso fast. cérebro para And then aprender you as gotta coisas take realmente action rápidas. really, Tem really que tomar fast. ações Otherwise, rápidas. you're gonna get left Caso behind, contrário, and vocês you're vão gonna get ficar started para on day trás e vão começar para no 975 dia when the trend has already moved into a totally 975, different quando place. já se mudou para um lugar diferente. Pause Então, before you purchase. Now, pare I want antes de you, comprar. everybody watching me Eu out quero there in que the vocês YouTube todos, sphere, todos vocês aí assistindo-me no everybody in this YouTube, room, todo mundo I aqui want you nessa to look sala, eu at quero que vocês yourself olhem para and vocês see mesmos how e you vejam como vocês prioritize priorizam the money that o you dinheiro make que and vocês how you prioritize the money ganham that e you como spend. vocês priorizam o dinheiro que vocês gastam. See, I became aware of what I'm about to say in Eu me tornei consciente 1999, do que eu and that's when estou my a whole life dizer em changed. 1999 was a very pivotal year for 1999 me. It was my e isso first mudou toda a minha six-figure year vida. in my life. 1999 After being foi an um ano entrepreneur marcante for para 14 mim. Foi o years. primeiro ano que eu fiz 6 dígitos no ano, 1999 was my first six depois figures. de And we didn't ser have the we empresário didn't have the por internet. 14 anos. You know what I'm saying? Naquele tempo nós tínhamos a It internet, was mas não era a internet que nós bulletin temos boards, Prodigy atualmente. and CompuServe, right? Apenas bullet And board, we didn't have, there was no YouTube, there was Prodigy no and Facebook, there was no CompuServe. Instagram, there was no such thing as Não an havia influencer, there was no YouTube, Amazon. Imagine that. Facebook,
AI, Instagram, there não was- havia influencers, não So- havia Amazon. so- E imagina, IA, não havia IA. I learned back then Eu aprendi naquela altura que making money, like
you don't get rich Fazer because you make more money. dinheiro. Você não se Like torna most people rico think, porque if I você if I could just faz make more mais money, I'd be rich. dinheiro. No, if you'd make more money, you'd just be broke at a Muitas higher pessoas level. pensam, Unless se eu you change fizesse how you mais think dinheiro, eu about ficaria money. rico. What makes you Na verdade, rich não. is Se você your fizesse mais perception dinheiro, você só ficaria about pobre the num nível purpose of diferente. O money. que te torna That's rico what makes you é a rich, tua poor, middle class. percepção sobre o Your propósito do perception about the dinheiro. purpose of Isso é money. que te torna And so, pobre like, ou I asked myself, classe what was my média. perception? And Eu, when I quando was poor, my perguntava, perception qual é a minha was, percepção? and I know it's in my Eu sei que Trashman falo Cashman sobre book, isso and no I meu know I livro, draw it a lot, Trashman to but Cashman. one of the things I notice about people who really do well at anything in life, As pessoas they que master the geralmente saem-se fundamentals. bem nas coisas que fazem, Like, elas dominam as people wanna coisas get básicas. good As at pessoas all querem of se the tornar extra boas em stuff. coisas extras. As pessoas querem se tornar, por exemplo, People wanna be boas, a good guitar player, querem and they tocar don't even, bem like, guitarra, know mas chord isso que não entendem as coisas progressions and básicas, basic como pentatonic scale, eles não entendem a right? posição Or de the basic, corda, like, a escala chromatic pentatônica, ou scale. o Like, do the básico da basics. escala Like, cromática. they Faça o don't use básico. a metronome when they practice. Eles não And utilizam so o metrônomo quando they eles can play anything, praticam, but eles their timing's conseguem always off. tocar qualquer coisa, Right? The mas está sempre fora do fundamentals tempo. make all the difference. O básico And so faz a diferença. we look at Quando nós the difference olhamos between para a rich people, diferença poor people, entre middle as class people, pessoas this is how I think pobres, about it. ricas e as pessoas da classe média, I don't know, I é think desse how I jeito think que eu about it is penso, acho least que do beneficial jeito to que eu me penso might be é beneficial to you. Just benéfico don't para think mim, about it mas this pode ser benéfico para vocês se vocês This is começarem a your pensar desse financial jeito. house. Esta é a vossa casa financeira. That's the door. Esta é a porta, Okay, that's the ok? door. These are the windows in your financial house. Estas são as janelas na This sua is casa your financeira income e window. esta é a sua janela de rendimento. Most people get their A maior parte income das pessoas from consegue o their seu job. rendimento por meio do trabalho. Now, people think whether they're rich or As poor pessoas is pensam determined by que this. ser rico ou pobre depende not. disso. Not at all. Mas não. I Não, na verdade. believe Eu acredito that I could get a minimum wage job que eu poderia ter um trabalho com salário utilizing mínimo my e perception of the purpose of utilizando money a minha at a percepção minimum do wage propósito job. do I could get dinheiro. rich. Nesse trabalho eu because poderia me tornar poor rico. people Por quê? Think Porque the primary, pessoas by the way, pobres, this is the income window. acham que This a- is the outgo window. a propósito, essa é a janela de rendimento, essa é poor a janela de people, gasto. They believe As pessoas that pobres, this is poor. eles believe acreditam that the primary que, purpose ok, of esse é money pobre, is to eles pay acham que o bills. propósito primário do Primary dinheiro purpose. é pagar Secondary as purpose of contas. money is to look rich. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito do dinheiro é parecer rico. And what happens is all of the money E o que comes into the acontece é income todo o window, dinheiro goes que out vem the por outgo meio window. You da can tell if janela somebody's poor de if you just rendimento ask them sai how pela they like janela your de job. gasto. E How você do you like pode your job? saber, pode perceber se alguém If é they pobre. say, well, I gotta pay the perguntando-lhe, bills. quanto você gosta do seu trabalho? Se ele disser, que eu See, pagar as we contas. don't even understand how our Nós language nem sequer betrays our entendemos thoughts. I gotta quanto pay a the bills. nossa When língua somebody says I gotta trai pay o the nosso bills, cérebro, that tells nossos me that pensamentos. you Quando think alguém the diz, primary eu tenho purpose que of pagar money as is to contas, pay bills, isso and the me primary diz purpose que of having a job is para to make enough money to pay você, the bills. o primeiro propósito para o dinheiro é pagar So as they think contas they're poor e because ter their um job doesn't trabalho pay them enough, but they're really poor sério apenas because they para pagar as think contas, of para ter dinheiro money suficiente para pagar as as a contas. tool for Eles paying acham que bills. são pobres porque não têm dinheiro suficiente, mas say, na verdade well, eles são money is a pobres tool for porque paying bills. acham que o dinheiro é uma ferramenta para pagar, That's para only one pagar of as the contas. purposes for Eles dizem, sim, I mas o dinheiro é submit uma to you ferramenta para pagar as that contas. thinking that's the Sim, primary purpose will é, keep you mas esse é apenas broke as a joke, uma das ready finalidades. to choke for the rest of E your eu life. digo-te, se So, vocês continuarem a pensar assim, isso what about vai middle nos class deixar people? Well, middle pobres para o class resto das vossas people vidas.